Antes de passar a palavra ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz, permito-me ressaltar que temos na nossa audiência um deputado constituinte, o Dr. Levi Batista, que na altura foi deputado constituinte pelo partido MDP-CDE, e que aqui se encontra entre nós, e de facto justifica, como deputado constituinte, que nós possamos saudá-lo e de alguma forma também aqui agradecermos o seu contributo e o seu papel na Assembleia Constituinte da primeira Constituição, como é óbvio, de 1970. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Eduardo Vera Cruz nesta matéria. Boa tarde. Antes de mais, como não sou esquizofrénico, também sou o diretor da Faculdade de Direito e, nessa medida, agradeço a visita. A Faculdade de Direito é uma escola de Direito e, como uma escola de Direito, recebe todas as iniciativas que têm a ver com a pluralidade de uma sociedade que está a atender para não ser. E, nessa medida, cabe à Faculdade de Direito fazer todos os esforços para que todas as formas de expressão tenham existência, acesso ao espaço público, já que não têm acesso ao espaço da comunicação. Sendo assim, a Faculdade de Direito receberá sempre, a professora doutora Madalena Santos sabe isso, receberá sempre todas as iniciativas que têm a ver com a manutenção da pluralidade numa sociedade como a portuguesa. Em segundo, isto é uma escola de Direito, não é uma escola de leis. E, claro, é preciso fazer um aprofundamento sobre o ensino do Direito. Vejo aqui colegas que, ensinando na Faculdade de Direito, sabem como é difícil. Atendendo aqui hoje, nós temos que ensinar, por legislação feita pelo governo do Partido Socialista, não estou a referir ao ministro que já não está entre nós, portanto não se fazem críticas a defuntos, mas revogou a Lei da Autonomia de 1982, colocou as faculdades de Direito num registro autocrático. Eu sou um diretor todo-poderoso, mando e desmando, e por isso há sempre uma tendência, quando o diretor é um autocrata, que as coisas corram da pior maneira. Os modelos de governo das faculdades hoje são governos orientados por aquilo que o professor Mariano Gago viu nos Estados Unidos, e eu, como pertenço a um povo colonizado, uma vez que a minha primeira nacionalidade é angolana, tenho sempre a necessidade de lembrar que não há coisa pior que um colonizado. Porque um colonizado não é um estrangeirado. O estrangeirado vê e deixa passar pelo crivo crítico a adaptação que faz do que aprendeu lá fora. O colonizado, sobretudo na versão Cipaio, é aquele que adota independentemente das características próprias do lugar onde aplica. E por isso temos um regime legal que nas faculdades de Direito não é muito democrático. A Faculdade de Direito tem 3 corpos, professores, funcionários e alunos, mas aqui mandam sobretudo os professores, embora, verdade seja dita, na última eleição para diretor, estão aqui 2 pessoas que são do meu grupo político aqui na casa. Nós elegemos um professor num colégio de 9 possíveis e mesmo assim conseguimos eleger o diretor porque os estudantes se uniram, os funcionários também, e um professor com estes funcionários e com estes alunos conseguiu ser eleito. Mas não é regra, é raro. E por isso nós temos que fazer um combate diferente, que é devolver o Conselho Diretivo à Faculdade de Direito, porque não se pode falar de democracia nas aulas e não praticá-la no governo da escola. Seja como for, a Faculdade de Direito é isto. A Faculdade de Direito é uma escola de Direito, e entendendo-se o Direito como um instrumento da Justiça, porque a lei é um instrumento de governo. E não podemos confundir governo com direito. Claro, dizemos que o Estado de Direito é um Estado que obedece à Constituição. Cuidado, há Constituições péssimas. Há Constituições péssimas e todos os ditadores precisam de uma lei que justifique as maldades que fazem. Nessa medida, o legalismo é a doença congénita, eu diria, de todos os autoritarismos. Se nós formos legalistas, uma coisa é a legalidade, outra coisa é o legalismo. Ora, seguir a lei é uma coisa, fazer da lei um instrumento de poder é outra. Por isso é que há a preocupação, e a Madalena dizia que eu subscrevi o manifesto, subscrevi.
Não porque eu tenha da Constituição uma ideia idílica, até porque, quando estávamos no Comitê Anti-Apartheid, a África do Sul também tinha uma Constituição. Há Constituições em todo o lado, falta saber o que é que diz a Constituição. Como é que se cumpre a Constituição? Quem é que a faz cumprir? Ora, se dermos aos tribunais a possibilidade de cumprir a Constituição e ficarmos apenas na trincheira, os tribunais cuidem disso, a Constituição não tem conteúdos. Não tem conteúdos jurídicos. Uma Constituição com conteúdos jurídicos requer cidadãos com consciência daquilo que a Constituição pode fazer quando os limites do Estado de Direito Democrático são violados. Como vimos, quando chegou a Troika, o Tribunal Constitucional disse que, bom, apesar de tudo, aqui diz que isto não recua, mas recua. E ainda tenho na cabeça uma cena televisiva digna de ser repetida em todas as faculdades de Direito, quando um sindicalista disse ao Ministro das Finanças, da altura, o senhor não pode baixar salários porque a Constituição não deixa, há um limite para isso, há limites, portanto não pode fazer isso. E o Ministro das Finanças disse, não há dinheiro. Qual destas três palavras o senhor não entendeu? E quando se pergunta, não há dinheiro para quem e para quê? Não. E é aí que bate o ponto. Quando a Constituição dá uma orientação, os professores não podem ensinar, peço venha aqui ao António Filho, os professores não podem ensinar que é programático. É tudo programático. Afinal, a Constituição é um texto idílico, é um texto de sonhos. Bom, claro, alguns de nós pertencem a gerações que puseram uma metralhadora nas costas e cantavam sonhos, marchavam cantando sonhos e tal, que íamos mudar o mundo, etc. e tal. Não mudamos nada, nem conseguimos mudar a nossa própria terra para o mundo. Mas, nessa altura, ao menos cantávamos, ao menos sonhávamos. E hoje, né? Hoje estamos à procura de um bom emprego. Um emprego que nos dê uma gavetinha na Amadora para meter depois a mulher e um casal de miúdos e esperar que a vida se cumpra. Ora, é pouco. É muito pouco. A Constituição, por isso, embora... Estou a falar mais? Não. Quando chegar à altura de parar, depois aí uma censura. Dizia, era preciso que nós tivéssemos uma ideia que fala da Constituição sem a deusificar. A Constituição, para muitos, a Constituição é o topo de uma pirâmide normativa e isso não basta. Isso não basta. Pôr a televisão lá no piquinho do Kelsen, da pirâmide lá em cima, mas não, se estiver compatível com a Constituição, já pode. Há muita coisa que não pode, mesmo quando é compatível com a Constituição, não pode. Vimos isso em vários acordos do Tribunal Constitucional. Não pode. A Constituição não pode ser interpretada contra a Constituição. E por isso, a Constituição não é apenas um conjunto de normas, a Constituição é um conjunto de normas que tem subjacente um conteúdo jurídico. Então não se pode dizer que em Portugal uma pessoa que não tem dinheiro não deixa de estudar, porque o Estado apoia. É mentira. Na Faculdade de Direito, 20% do abandono escolar tem a ver diretamente com falta de condições económicas e, portanto, não se estuda por falta de dinheiro. O Estado não tem mecanismos que respondam a isso. Eu aqui sei bem o que digo. Sei bem em que condições chegam alunos dos países africanos de expressão portuguesa que não têm condições para pagar as propinas e que são considerados alunos estrangeiros. Portanto, em vez de pagarem 600 e tal euros, pagam 3.000 euros e têm que pagar propinas, trabalhar à noite, frequentar um curso de dia, fazer um esforço enorme. Há situações de verdadeira aflição social nas universidades. Por outro lado, há um conjunto de valores e de princípios que, de facto, se não tiverem conteúdos jurídicos, e esses conteúdos jurídicos que não estiverem na Constituição, ninguém liga. Reparem bem, vou encaminhar para o fim, a ideia de defender uma Constituição pode motivar uma geração. Está aqui uma geração de pessoas que esteve, temos o caso do Sr. Deputado, que esteve na Constituinte, o Sr. Jorge Miranda, que está aí, esteve na Constituinte, outros que ainda estão felizmente connosco, estiveram na Constituinte, mas não pode ser só uma saudade e uma lembrança. Nem podemos passar os 50 anos do 25 de Abril com comemoracionismos aqui e ali, a lembrar. Por exemplo, os jovens não têm que saber, a partir da escola, de quantas vidas se fez a liberdade. Deviam saber. Não é só ler no suplemento do Público, de vez em quando, umas coisas a comemorar. Olha que bom, está aqui este, está aqui aquele. Lembramos esta figura, lembramos a outra. A Aurora, que é da Faculdade de Direito, que depois fez isto, e fulana, e Beltrana. O Sr. Pai Ferreira
nem cumprimentei, peço desculpa, esteve aqui, foi sob a coordenação do professor Paz Ferreira que abrimos as comemorações do 25 de Abril na Faculdade de Direito, onde houve homenagem a várias personalidades, entre as quais a deputada Odete Santos, até foi o António Filipe que esteve aí, e para lembrar que é importante lembrar as pessoas, é importante lembrar os percursos, mas muito mais do que isto, é lembrar que todos eles, tendo percursos individuais, colocaram os ideais e o coletivo acima do seu próprio interesse. Hoje as escolas não preparam para isso. Hoje o governo é gestionário, é um governo de números, e o governo de números não tem contraditório nem presta contas. É um governo de evidências. E nós nunca fomos tão enganados como agora com os números. Os números enganam mais que as palavras, todos sabemos isso. Hoje não temos nenhuma possibilidade de passar às novas gerações determinado tipo de ideias, porque hoje as novas gerações estão presas aos ecrãs da televisão e do telemóvel e do computador, e nós estamos completamente impossibilitados de transmitir. Transmissão significa exatamente transmitir, passar, não temos possibilidade, não nos ouvem, não nos querem ouvir. Qualquer tentativa de falar sobre aquilo que foi o caminho para aquilo que eles têm hoje é praticamente vedado. Dizem que isso não interessa para nada. E se não interessa para nada na escola, se não interessa para nada na família, que cidadãos são estes que vão cuidar da Constituição? E, portanto, para mim, e assim termino, cuidar da Constituição significa sobretudo três coisas. A primeira, lembrar que o direito é muito mais do que um conjunto de normas inscritas em códigos que depois ficam ali na prateleira da biblioteca e aquilo parece um mausoléu, porque não é propriamente uma biblioteca, é um museu de livros. Os alunos tiram um ou outro para fazer um trabalho, etc. e tal, mas não têm curiosidade de ler além daquilo que o professor exige para a avaliação das aulas. E, portanto, a primeira coisa a fazer é mudar um pouco o ensino e fazer um ensino mais ligado à história, à cultura, à antropologia, portanto, ensinar mais cultura jurídica do que técnica jurídica, desde a instrução primária, deixar aos alunos a ideia de que a liberdade é uma coisa muito importante. E não podemos voltar à versão anterior, em que havia liberdades que nos eram dadas por alguém e não há liberdade com L grande, que é uma coisa com a qual nascemos. Em segundo lugar, comemorar a Constituição significa, sobretudo, lembrar que nada é completamente adquirido. Nós estamos a viver um momento difícil. Não me vou referir às circunstâncias, ainda hoje estou na proposta do governo, não me vou referir a essas circunstâncias, porque as circunstâncias são as que são as que os eleitores determinam, mas não se pode reduzir a democracia ao voto. Uma democracia reduzida ao voto, uma democracia reduzida a uma cartilha ideológica, acaba por dar o que está a dar agora. Uma democracia não faz o que o governo de Israel está a fazer em Gaza. Pode ser uma democracia, mas não tem nenhum conteúdo jurídico, não tem conteúdo de humanidade, não tem possibilidade de ser considerada uma democracia que coloca o direito, os direitos humanos, os direitos fundamentais acima de qualquer outra determinação. Nenhuma segurança vale isso, nenhuma possibilidade de retaliação ou de conteúdos de direito de resposta. Nós juristas sabemos bem que isso não tem nenhum conteúdo jurídico, portanto não se faz. Chamar de democracia a um Estado onde há eleições, mas onde há censura, a coisa é difícil. E já agora, que preocupação devemos ter, desde que se desencadeou a guerra na Ucrânia, com a qualidade da democracia portuguesa. Há jornalistas que aceitam a censura que foi imposta, há mais de 130 jornalistas mortos em Gaza e não há uma indignação. Vejam bem quantas indignações quando se prendem jornalistas em certos países a dizer que aquilo é uma desgraça e de repente 130 jornalistas mortos não causam um susto aos nossos jornalistas. Portanto, há sintomas graves de que a qualidade das democracias está, com a desculpa da guerra, com a desculpa disto e daquilo, estamos a aceitar muitos recuos democráticos nas sociedades em que estamos. Terceiro e último ponto. A Constituição é para mim, que sou de Angola, sobretudo, uma oportunidade de dizer que Portugal é uma república aberta ao mundo. E uma república aberta ao mundo é uma república que se relaciona com todos os povos e não escolhe os regimes em que esses povos estão para com eles se relacionar. A ideia de que os europeus só se relacionam com os que são iguais a eles
é uma ideia perigosa e antiga. E a ideia de que os europeus são superiores aos outros porque são democratas, porque têm estados de direito, e essa superioridade civilizacional, eu diria até às vezes moral, que passa no discurso, se nós mudarmos os termos, parece que o século XIX já era assim. Já havia uma desculpa para afirmar uma superioridade sobre os demais, que acaba por ter como consequência fazer com que esses demais ou se aproximem destes dons da civilização, ou então ficam excluídos de participar da coisa coletiva. Ora, lembro aqui, porque venho de um continente martirizado pela guerra, que a barbárie dos civilizados sempre foi uma coisa muito feia de ver. E nessa medida, qualquer discurso que agora assuma superioridades civilizacionais por sobre outros povos, em virtude dos regimes em que vivem, em virtude das opções que fazem, é uma coisa preocupante. E uma Constituição que diz que Portugal é uma república aberta ao mundo tem que ter conteúdos jurídicos, isto é, conteúdos ligados a esta obrigação. Não olhar para o mundo apenas a partir daquilo que nós queremos que o mundo seja. Sendo assim, só me resta dizer-vos: viva a Constituição! Excelente postura em termos daquilo que nos transmitiu. Para nós não é novidade, pelo menos para mim, que foi sua aluna, e estou constantemente a agradecer o facto de nos ter encaminhado no sentido em que encaminhou, e, portanto, mais uma vez aqui faço esse reconhecimento público.